volta para o último bloco do nosso programa, a nossa Escola Dominical, apresentado pelo Programa de Educação Cristã Continuada. Eu quero convidar você a irmos lá para o Tempo Central. Você vai acompanhar a aula no contexto de igreja, lembrando que toda essa aula e todo o culto no Tempo Central está disponível no nosso canal no YouTube, na nossa página do Facebook. Nós vamos aprender com o ponto de número 3 agora, deveres de homens e mulheres. Homens crentes, da mesma forma, mulheres crentes e a conduta das mulheres. Acompanhe. E olha só o que Paulo vai dizer nos versículos 9, 10, 11 e 12. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como é próprio para a mulher que professa, guarde essa palavra, professa, ser temente a Deus por meio de obras. Aqui tem várias coisas a ser observadas. Vou observar duas e vou parar. Primeiro, problema. Essas mulheres eram exibicionistas. Quando Paulo está falando de tranças, quando Paulo está falando de pérolas, ouro, joias, Paulo não está falando que essas mulheres deveriam ser antimodas. Paulo não está falando que essas mulheres deveriam ser mulheres sem estilo algum. E por muito tempo alguém se pensou nisso. Teve um dia que eu estava no grupo da escola que eu trabalho, aí mandaram uma foto da casinha, eu nem falei isso para ela. E ela estava toda bonita, e alguém escreveu assim na foto: como ser uma crente bonita e estilosa. Por que a pessoa escreveu isso? Porque por muito tempo alguém pensou que as mulheres crentes não deveriam andar na moda. É claro que se a moda for uma moda indecente, ninguém vai andar, nem homem nem mulher, mas pode andar bem vestida assim, pode andar bem arrumada assim, deve andar bem arrumada assim, é bom que ande bem arrumada assim. Mas a questão é que essas mulheres aqui gostavam tanto de se exibir, que a história vai contar que essas tranças eram presas com concha de tartaruga incrustada com joias, ou com broches de marfim e de ouro. Comumente essas mulheres tinham adereços de bronze, de pérolas na cabeça delas. Qual a finalidade disso? Elas iam para o culto público somente para mostrar tudo isso. E Paulo vai dizer o quê? Vocês devem professar que temem a Deus, não a partir disso, mas isso não faz diferença. Vocês devem professar que temem a Deus por meio de obras. Sabe qual é o questionamento aqui? É que essas mulheres queriam ser vistas como cristãs a partir da maneira que elas se vestiam, e Paulo está dizendo: não é assim, gente. A gente mostra que é crente a partir das nossas obras, obras que são frutos dignos de alguém que viveu uma vida de arrependimento e regenerada por Deus. A segunda coisa que Paulo vai tratar aqui está nos versículos posteriores. E esses versículos, eles vão dizer que a mulher deve aprender em silêncio. Vão dizer que a mulher deve estar em submissão. Vem dizer que a mulher não pode falar na congregação. Isso aqui dá uma briga. E o pastor Felipe ontem entrou em contato comigo, disse: Leandro, bora por aqui, por ali e tudo mais, porque isso aqui já dá briga há anos, e eu não vou resolver essa briga em poucos minutos. Mas é interessante que entendamos que existem algumas interpretações a respeito desse texto. Alguns dizem que as mulheres não poderiam falar por motivos criacionistas, porque Deus criou primeiro o homem e depois veio a mulher. Outros dizem que essas mulheres aqui em específico não podiam falar, porque elas queriam usurpar o poder dos líderes religiosos, bem como mandar em suas casas. Outros chegam a dizer que essas mulheres eram contenciosas, e todas as vezes que elas pegavam ao microfone para falar, elas geravam problemas.
Eu não vou entrar em questão de quem está certo ou quem está errado, mas uma coisa eu afirmo: quando Deus estabeleceu um projeto de propagação do Evangelho, Deus incluiu a mulher nele. Eu vou repetir isso aqui. Quando Deus estabeleceu um projeto de propagação do Evangelho, Deus incluiu a mulher nele. No ministério de Jesus havia mulheres que serviam ele. Na igreja primitiva, possivelmente, haviam diaconisas, mulheres que serviam no templo. No cenáculo, havia mulheres que receberam o Espírito Santo. E é exatamente o cenáculo que vai me dar toda a certeza que Deus incluiu as mulheres no projeto de propagação do Evangelho. Porque ali no cenáculo, Deus vai estabelecer uma igreja que terá a finalidade de propagar a mensagem de salvação. Só que essa igreja não vai propagar a mensagem por meio dos seus próprios méritos, mas por meio da capacidade que vem do Espírito Santo. E ele vai dizer: fiquem em Jerusalém, até que recebam o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem para descer sobre todos aqueles que seriam capacitados a pregar o Evangelho. E naquele dia ali, foi o dia de maior quebra de desigualdades da história. A primeira desigualdade que é quebrada ali, é a desigualdade etária. Por que a desigualdade etária? Porque nós sabemos que o Espírito Santo descia sobre reis, profetas e sacerdotes. Em se tratando de sacerdotes, havia uma idade limite para os jovens judeus se tornar sacerdote. E assim recebeu o Espírito Santo. Se porventura ele ultrapassasse essa idade, esse estágio, ele não se tornava sacerdote e não recebia mais o Espírito Santo. Isto é, uma grande parte dos velhos não desfrutavam da capacidade do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Aí Jesus falou: eu não posso fazer uma igreja assim. Eu não posso ter uma igreja que somente os jovens tenham o Espírito Santo. Os velhos precisam fazer parte dessa porção. E ele disse: escreve aí, Joel: nos últimos dias, os jovens terão visões, mas os velhos terão sonhos, porque na minha igreja, até os velhos recebem o Espírito Santo e farão parte da propagação do Evangelho. E eu vou entender que Deus não aposenta ninguém. Se você tem vida, tem saúde, tem o Espírito Santo, você faz parte desse exército e você deve propagar a palavra de salvação. E eu gosto da história de Abraão, porque Abraão, com 75 anos de idade, ele vai pendurar a chuteira. É hora de parar, 75 anos. E Abraão diz: vou parar. E quando Abraão vai pendurar a chuteira, Deus diz: calma, Abraão, agora que eu vou começar um negócio contigo. Aí, com 75 anos, pela primeira vez, Abraão ouviu a voz de Deus e começou a cumprir uma missão. Você não está aposentado, você faz parte desse exército do Senhor. A segunda desigualdade que é quebrada, eu vou chegar à última, que é a principal para esse contexto, é a desigualdade social. Rei, chefe; profeta, chefe; sacerdote, chefe. Você já reparou que só quem era chefe recebia o Espírito Santo? Já pensou uma igreja que somente os nobres recebessem o Espírito Santo, que os pobres não fizessem parte dessa porção? Aí Jesus falou: não quero uma igreja assim não. Então escreve aí, Joel, que nos últimos dias até os servos e as servas receberão do meu Espírito. Sabe qual é a ideia aqui? A mesma unção que eu derramo sobre o patrão, eu derramo sobre o empregado, e ambos podem propagar o Evangelho. A terceira e última desigualdade que é quebrada é a desigualdade de gênero. Reis, todos homens; profetas, com pequenas exceções, quase todos homens; sacerdotes, todos homens. Somente os homens praticamente recebiam o Espírito Santo. Imagina uma igreja que somente os homens recebessem o Espírito Santo. Você consegue imaginar uma igreja na qual as mulheres não recebessem o Espírito Santo? Jesus falou: não dá. Então escreve aí, Joel, mas escreve de forma detalhada.
na minha igreja, as servas receberão derramar, e as filhas profetizarão. Se fosse de noite, eu ia falar para apagar a luz e acabar o culto, porque você perdeu uma bela oportunidade de dar glória a Deus. Eu estou dizendo que você, mulher, faz parte dessa porção. E eu vou terminar isso aqui falando que em uma conferência teológica, abordaram um dos conferencistas convidados e perguntaram para ele diante de uma plateia gigantesca: mulher, pode participar do trabalho da igreja ou não pode? E ele pensou: se eu disser que não, os modernos me pegam lá fora. Se eu disser que sim, os velhas guardas me pegam lá fora. Ele falou: já sei, vou responder com uma pergunta. Respondam-me, senhores. Quando alguém está propagando o evangelho, fazendo uma obra para Deus, a força é do homem, da mulher ou do Espírito Santo? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, professor de escola dominical, aluno da escola dominical. Nos deixe saber como podemos servi-lo. Nossos canais de comunicação estão aí embaixo. O PEC existe para servir a igreja e para servir cada um de vocês. Se o Senhor Jesus não voltar antes, estaremos juntos na próxima semana para estudar a nossa lição de número 4, Pastores, Diáconos e a Igreja. E eu quero fechar hoje a nossa aplicação pessoal. Orar por todas as classes de pessoas é dar bom testemunho da nossa fé a elas. Nos conduzindo bem na igreja e no mundo é dever de todo crente. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula e a paz do Senhor Jesus.